E aí, pessoal, chegou o momento. O edital mais aguardado, talvez da década, finalmente saiu. E agora? Bom, agora a gente vai traçar juntos a estratégia perfeita para encarar esse gigante. Vamos nessa? Olha, não é à toa que estão chamando de concurso da década. Uma chance como essa pode demorar muito para aparecer de novo. A gente sabe que a pressão é enorme, mas a melhor arma contra a ansiedade é ter um plano claro, saber para onde ir. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: decodificar esse edital, passo a passo. Então, qual o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender as regras do jogo decodificando o edital. Depois, vamos falar daquela decisão crucial, analista ou técnico. Em seguida, um mergulho no fator Sebrasp, que é importantíssimo. Aí a gente define onde focar os estudos para valer. E no final, todo mundo sai daqui com um plano de aprovação na mão, bem direto ao ponto. Certo. Vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de pensar em que matéria estudar, a gente precisa dominar as regras do jogo. Entender o edital não é só um detalhe, é a base, o alicerce de toda a preparação. Sem isso, a casa cai. Bom, e como vai ser a prova objetiva? Tá aí o número mágico: 180 itens. Tudo no formato certo ou errado, aquele clássico do Sebrasp. A divisão é simples: 90 itens de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. E aqui um detalhe fundamental: não tem peso diferente entre as matérias. Ou seja, um ponto de português vale o mesmo que um ponto de direito. Cada acerto conta, e muito. Ok, vamos a alguns pontos logísticos que são, assim, decisivos. Primeiro, as provas serão em todas as capitais e no DF. Isso é ótimo, democratiza bastante. A data, 8 de março. Isso quer dizer que o ritmo agora é de reta final, não tem tempo a perder. Mas o ponto mais importante, o que muda tudo, é este aqui. As provas de analista e técnico vão ser no mesmo dia, no mesmo horário. Isso significa que não dá para fazer as duas. A escolha de apenas um cargo é obrigatória e vai definir toda a sua estratégia de estudo daqui para frente. E essa obrigatoriedade de escolha nos joga direto no maior dilema dessa preparação: analista ou técnico? Eu sei, a gente olha o salário e fica tentado, mas a decisão mais inteligente não é só sobre dinheiro, é sobre perfil. Onde é que o seu conhecimento, as suas facilidades se encaixam melhor? Essa é a pergunta de ouro. Então, vamos lá. Um momento de autoanálise. Qual é o seu perfil de estudos? A sua praia é mais a teoria, a visão do todo, entender o estado? Ou um negócio é mais a parte prática, a técnica, a aplicação direta da lei? A resposta para essa pergunta vai definir todo o resto. E aqui a gente vê a divisão bem clara. O cargo de analista, esse é para quem tem um pé forte nas humanas. Pede uma visão ampla do direito, do Estado, entendendo o executivo, o legislativo e o judiciário como um todo. É um perfil bem teórico, sabe? Já o técnico, esse é para quem vai literalmente meter a mão na massa. O foco é técnico, é prático, exige um conhecimento bem profundo em áreas super específicas, como licitações e até estatística. É a diferença, né, entre quem planeja estratégia e quem executa o plano. E essa tabela aqui, ela resume tudo. Olhando para o analista, qual é o grande alívio? Não ter que estudar a nova lei de licitações, a 14.133, que é gigante. Mas qual é o desafio? Um direito constitucional completão, pegando todos os poderes, e AFO, que é a administração financeira e orçamentária, meio que escondido lá dentro de constitucional. Agora, para o técnico, aí a coisa aperta. Licitações não só cai, como é uma matéria separada e super pesada. E a grande surpresa que ninguém esperava: estatística. O lado bom, direito constitucional e o regimento interno são mais focados, mais enxutos. Bom, já falamos do conteúdo, agora vamos falar da forma. E isso nos leva a um fator que pode definir a aprovação ou a reprovação de muita gente: a banca examinadora. Porque com o Sebrasp não basta saber a matéria, você tem que saber fazer a prova deles. É um jogo com regras próprias. E qual é a regra de ouro do Sebrasp? Aquela famosa que todo concurseiro teme: uma errada anula uma certa. Simples assim. Marcou errado, perde o ponto que você tinha ganhado com o acerto. E se deixar em branco, aí a pontuação é zero. Esse método não testa só o que você sabe, ele testa a sua estratégia, sua confiança. Às vezes, não marcar é a jogada mais inteligente. E olha só essa frase do Fernando Mesquita, que é uma referência na área: saber fazer a prova do Sebrasp é 30 a 40% da sua nota. Pensa nisso. Quase metade da nota não vem só do conteúdo, mas da técnica de prova. Entender o estilo da banca, como ela pensa, como ela monta as pegadinhas, isso é uma parte gigantesca do jogo.
Beleza, a gente já entendeu as regras, já refletiu sobre o cargo, então a pergunta de US$ 1 milhão agora é: tá, mas onde eu foco meus estudos? Com o tempo correndo, a gente precisa ser cirúrgico. Vamos ver agora quais são as matérias que são o coração da prova, aquelas que vão ter o maior impacto na nota final. Primeiro, o que é comum para os dois cargos. Isso aqui é um núcleo duro, a base que todo mundo vai ter que encarar. A grande aposta dos especialistas é que língua portuguesa, direito administrativo e administração pública vão formar a espinha dorsal da parte de conhecimentos gerais. Então, uma coisa é certa: dominar essas três matérias não é uma opção, é a base para começar a sonhar com a aprovação. Agora, se a sua escolha foi analista, o foco estratégico muda. Aqui, os dois gigantes são regimento interno e direito constitucional, ambos na versão completa, sem tirar nem pôr. São os pilares da prova. E junto com eles, vêm matérias mais teóricas como ciência política e governança, que exigem uma base bem sólida. É uma prova que realmente quer saber se você entende a máquina do Estado em profundidade. E, para quem vai de técnico, a estratégia é outra completamente diferente. A grande estrela aqui, para bem ou para mal, é a Lei de Licitações, a 14.133. É uma matéria tão densa que tem que ser estudada quase como se fosse um concurso à parte. E o outro grande desafio é aquela combinação de TI com estatística, que foi a surpresa do edital e que, com certeza, vai ser um divisor de águas. O AFO é mais pé no chão, focado na execução. É uma prova que busca um especialista. Certo, pessoal? A gente passou pelo edital, pela grande escolha, pela banca e pelas matérias-chave. Agora é hora de juntar tudo isso e transformar em um plano de ação. O que fazer a partir de amanhã? O plano de aprovação se resume a 3 passos bem diretos. Passo 1, decida o cargo. Faça aquela autoanálise sincera, olhe para as matérias e veja onde você tem mais chance. Feito isso, não olhe mais para trás. Passo 2, treine o método Sebrasp até cansar. Faça muitas, mas muitas questões e simulados para entender a lógica da banca e não dar pontos de graça. E passo 3, priorize. O tempo é curto, foque sua energia nas matérias que a gente viu que são o coração da prova do seu cargo. E para quem está na dúvida sobre qual material usar, que livro comprar, existe uma curadoria completa com avaliação das melhores apostilas e livros. Essa análise está lá na postagem do blog Foca na Vaga, o link está aqui na descrição, vale a pena dar uma olhada. É isso, ter clareza sobre o caminho já é meio caminho andado. Agora, com o mapa na mão, é hora de começar a jornada, de transformar toda essa informação em horas de estudo. Bora focar?